Bom dia, seguimos aqui então com o artigo 9º da 842992, onde a gente começa a analisar, como a gente falou no final da outra aula, as diferentes espécies de atos de improbidade administrativa. Passando aqui então, nosso capítulo 2, dos atos de improbidade administrativa. Esse capítulo é dividido em 3 seções. Cada uma delas traz uma espécie de ato de improbidade administrativa. Nós temos, genericamente falando, 3 atos, 3 espécies, melhor dizendo. Os atos que importam enriquecimento ilícito, os que causam dano ao erário e os que violam os princípios administrativos. A seção 1 trata da categoria mais gravosa, qual seja, dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Creio que a maioria de vocês sabem, mas não custa a gente destacar que a lei trabalha numa verdadeira gradação. Nós temos como os atos mais graves os que importam enriquecimento ilícito, como os de gravidade média, os que causam dano ao erário, e, bastante graves, mas menos graves comparativamente às outras 2 espécies, nós temos os atos de improbidade que violam os princípios administrativos. Ora, qual é a diferença do enquadramento de certa conduta em dada espécie, em dada modalidade de ato de improbidade? Evidentemente, são as sanções que são definidas no artigo 12 da lei. Então vejam só, nós vamos começar aqui pelo artigo 9º, mas desde logo eu quero destacar aqui a sistemática da 8429 é bem interessante, ela é bem peculiar. Para nós enquadrar, sendo chato, friso de novo, nós temos 3 espécies de ato de improbidade. Os mais graves, os que importam enriquecimento ilícito. Gravidade média, os que causam dano erário. Os comparativamente menos graves, os que violam princípios administrativos. Pois bem, para te tentar fazer o enquadramento de certa conduta em uma dessas categorias, e a consequência justamente que eu apontei aqui, para fim de se definir quais as sanções passíveis de aplicação, como nós vamos ver aqui na sequência, acho que é essa mais uma aula, tu vai fazer o quê? Tu tem que começar a análise pelos incisos de cada um desses artigos. O artigo 9º traz os atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito. Por bem, daqui a pouquinho nós vamos falar, tem um conceito genérico no caput do artigo 9º e depois ele traz um elenco de condutas que a própria lei já diz, já define como enquadradas no conceito do caput. Isso é o que nos faz o artigo 9º. Pois bem, o artigo 10, estou indo aqui para frente e depois a gente volta. Ele faz a mesma coisa. O artigo 10 trata dos atos de improbidade que causam dano erário. Tu encontra aqui no caput, na cabeça do artigo, o conceito de ato de improbidade que causa dano erário e, na sequência, tu encontra diversas condutas que a lei já pré-definiu como causadoras de dano erário. Pois bem, aí tu vai por 11, que são os atos de improbidade. Aqui estão, que violam os princípios administrativos e a sistemática é a mesma. Tu tem o conceito genérico de ato de improbidade, violador de princípio administrativo, na sequência, uma série de condutas que a lei já enquadrou como tal. Pois bem, como é que tu vai tentar fazer o enquadramento de um ato dentro dessas 3 espécies? Deixa eu voltar aqui, voltar bastante, para o ponto onde nós estava. Olhem só, tu vai partir dessa ideia aqui. Quais são os atos de improbidade mais graves? Os que importam enriquecimento ilícito. Gravidade média, causadores de dano erário, menos graves, os que violam o princípio administrativo. Tudo bem, então eu começo lendo, tentando enquadrar pelo artigo 9º, se não der, vou pelo 10, vou para o 10, e se não der, vou para o 11, não é bem isso aí. Olhem só aqui. O artigo 9º, então, o artigo 10 e o artigo 11.
Então, isso aqui é muito importante para saber, além de dar margem a ótimas questões, é indispensável para tu entender a sistemática da lei. Então, no artigo 9º, no artigo 10 e no artigo 11, em seus respectivos caputs, tu vai achar aqui o que é um conceito da respectiva espécie de ato de improbidade. Tudo bem. E aí? Nos incisos, vai haver a descrição de diversas condutas consideradas enquadradas na respectiva modalidade. Pois bem, deixa eu botar aqui para não ficar... Como é que tu vai trabalhar a lei? E aqui está a peculiaridade, pessoal, muito interessante mesmo. Nós vamos ver pelas questões que um ato pode ser causador de dano erário, mas ser enquadrado na lei como violador de princípio administrativo. Isso é uma coisa única, até onde eu sei, na legislação administrativa. Foi uma opção do legislador. Como é que tu começa, então? Os mais graves. Ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Tanto tem uma questão que foi dada certa conduta de um agente público. Tu começa tentando enquadrar pelos atos, pela espécie mais graves. Desculpem, pela espécie mais grave. Mas aonde que tu tenta enquadrar? Tu tenta enquadrar nos incisos. Tu vai ter que analisar, tu vai ter que perceber na questão se, vai ter que lembrar, né? Se aquela conduta trazida na questão se enquadra em uma das condutas relacionadas nos incisos do artigo 9º. Ou seja, tu não vai para o conceito do artigo 9º, tu vai para os incisos. Se tu não enquadrou a conduta nos incisos do artigo 9º, tu não vai para o conceito. Tu vem aqui para os incisos do artigo 10. Segue a ordem decrescente de gravidade quanto aos incisos no primeiro momento. Então, a conduta não consta aqui nos incisos do artigo 9º. Tranquilo. Tu esquece o caput, esquece o conceito do artigo 9º, vê se a conduta está aqui descrita em algum dos incisos do artigo 10. Se ela não estiver, o que tu faz? Tu sobe para o caput de modo nenhum. Tu passa a analisar os incisos do artigo 11. Ou seja, tu verifica se a conduta não corresponde a uma das condutas aqui tipificadas. Se tu não achou, não descobriu, não verificou, que a conduta se enquadra em alguma dessas aqui do artigo 11, o que tu faz? Aí tu volta. Tu volta, aí sim, tu vê se a conduta se enquadra genericamente aonde? No caput do artigo 9º, no conceito de ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Não deu, aí tu segue a ordem decrescente da gravidade. Vê se a conduta se enquadra no caput, ou melhor dizendo, no conceito do caput do artigo 10, que são os atos danosos ao erário. Não foi obtido enquadramento, aí tu vem para cá. Finalmente, ó. Se ela não se enquadra no conceito do artigo 11, o conceito do caput do 11, que trata dos atos que violam princípios administrativos, aí a conduta não é um ato de improbidade. Então, sendo chato de novo, isso aqui é uma coisa única e dá margem a ótimas questões, então tu considera essa gradação aqui, primeiro analisando os incisos. Tu analisa os incisos do 9º, do 10º e do artigo 11. Não houve enquadramento. Aí, tu passa a analisar os caputs do 9º, na sequência do 10º e do 11. E assim, sucessivamente, se não houver enquadramento, é porque aí a conduta não corresponde a um ato de improbidade administrativa. Vamos voltar aqui, então, com essa chamada de atenção, tá? Com essa exposição da sistemática da lei. E nós vamos ver isso aí, retornar isso aí no artigo 12. Como eu falei para vocês, é possível tu ter um ato de improbidade em que o agente público tenha obtido enriquecimento ilícito e o ato não seja considerado como ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, mas como ato de improbidade causador de dano erário. Poxa, mas por que essa loucura? Porque o ato não está previsto nos incisos do artigo 9º, e sim nos incisos do artigo 10.
Da mesma forma, tu pode ter um ato de improbidade em que houve, de fato, dano ao erário e ele não vai ser enquadrado. E ele não ser enquadrado como ato de improbidade causador de dano ao erário, e sim violador de princípio administrativo. Por quê? Porque ele está previsto aqui nos incisos do artigo 11. Então, friso novamente. Para tentar enquadrar, tu esquece os conceitos dos caputs, senão tu pode errar a questão. E, infelizmente, tá, pessoal? Tu tem que ter uma boa noção dos incisos do 9, do 10 e do 11. E apenas se a conduta não estiver prevista exatamente nesses incisos, que aí tu vem para os conceitos no caput de cada um dos artigos. Pois bem, então, feita essa chamada de atenção, vamos passar aqui a leitura da lei. Então, capítulo 2, dos atos de improbidade administrativa, seção 1, dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir, tá aqui, ó, pessoal, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei e notadamente. Olhem só. Então, genericamente falando, ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito é aquele pelo qual o agente público obtém qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida. Esse é o conceito. É a definição genérica dessa primeira e mais gravosa modalidade de ato de improbidade. Então, a sistemática da lei qual é? Ela traz o conceito no caput, e aqui nos incisos, isso é muito importante, até vou botar expresso. Olha essa expressão "e notadamente". O que o legislador faz? Ele descreve algumas condutas, ele já enquadra de pronto algumas condutas dentro daquela categoria. Mas, em virtude, volto aqui, desse "e notadamente", e isso cai muito em prova, se trata do quê? De um rol de natureza meramente exemplificativa. Deixa eu colocar aqui, ó. E já vou adiantar e colocar para o 10 e para o 11 também. O rol de condutas tipificadas como ato de improbidade administrativa. Nos incisos dos artigos 9º, 10º e 11 é tão só exemplificativo. Então, aqui, adiantando a matéria, tá, pessoal? Vocês vão ver que todos os caputs do artigo 9º, o do artigo 10º, o do artigo 11, acabam com a expressão "e notadamente", o que indica, sem margem para dúvidas, que não se trata de um rol exaustivo. É um rol de natureza tão só exemplificativa, de forma que um ato, deixa eu vir aqui, ele pode se enquadrar, aqui estou nos incisos do 9º, como ato de improbidade, que importa enriquecimento ilícito, mesmo que ele não corresponda a nenhuma dessas condutas aqui, desde que ele se enquadre no conceito do caput do artigo. Então, tranquilo. Vamos agora, então, à análise dos incisos. Genericamente falando, friso novamente. Nessa primeira espécie de ato de improbidade, se configura a conduta pela qual o agente obtém vantagem patrimonial indevida.
E agora, nos incisos, já temos algumas condutas que são assim consideradas. Opa! Quais são elas? Vamos lá. Inciso 1. Então, é ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. 1. Receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Pessoal, extremamente bem escrito esse dispositivo, extremamente abrangente a sua hipótese de incidência. Vejam aqui, esses mimos, vamos assim dizer, que o agente público recebe por quem possa ser atingido ou amparado em virtude da sua atuação funcional, é ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Eu vou ler daqui a pouquinho novamente, frisando novamente, todos os elementos desse inciso 1, porque ele, do artigo 9º, é o que mais cai em concurso, como vocês vão ver aí pelas questões, tanto a questão do ESAF como do SESC, como do FCC, pedem, elas trazem essa primeira situação. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos pensar o seguinte, eu tenho o agente A. O agente A, deixa eu voltar aqui, não, só um pouquinho. O nosso agente A, ele é membro da comissão de licitação de uma autarquia. Ele é um servidor de uma autarquia. E nessa condição é membro da comissão de licitação, certo? O nobríssimo B é o titular de uma empresa que participa das licitações promovidas pela autarquia. Tranquilo. Então, vamos dar aqui algumas situações. Vamos numa primeira situação, vamos dizer que o nosso nobríssimo empresário, ele não participou de nenhuma licitação, ele participou de uma licitação em 2008, não venceu, participou de uma de 2009, venceu, e aí em 2010, está feliz com a vida, ganhou bastante dinheiro, ele oferece para o nosso agente público que participa, que é membro da comissão de licitação, ele oferece, vamos assim dizer, uma passagem de ida e volta para um ponto turístico do Nordeste brasileiro e uma estadia de 3 dias no hotel. Será que isso é ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito? Qual a situação? O nosso empresário, em 2008, não participou de licitação no âmbito dessa autarquia. Em 2009, ele participou, inclusive foi vencedor da licitação. Vamos dizer que já foi executado o contrato, foi devidamente executado e recebeu todo o valor que lhe era devido. E agora, em 2010, ele não está participando de licitação nenhuma. Mas como ele está bem de dinheiro, ele resolve dar de presente para a gente passagens e a estadia em hotel no ponto turístico do Nordeste. Se o agente público aceitar esse mimo do empresário, esse ato se enquadra como de improbidade administrativa, que importa enriquecimento ilícito, apesar de, naquele momento, o empresário não estar com nenhuma relação direta para com a autarquia, ou seja, ele não está participando de nenhum processo de licitação, não está mais executando contrato nenhum, sem dúvida nenhuma, pessoal. É isso que diz a lei quando se vale dessa expressão aqui, ó, que tem interesse direto ou indireto que
possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Então, basta que o agente público, pela sua área de atuação, possa interferir, possa ter algum tipo de influência para com o B. E os presentes, os mimos que o B der para o agente A, fazem com que ele incorra em ato de improbidade que importe enriquecimento ilícito. Então basta, pessoal, isso eu quero frisar porque amplia muito a hipótese de incidência desse inciso 1. Essa palavrinha aqui, esse verbo possa. Não é necessário, vou ser mais enfático, que haja alguma comprovação de que em virtude dos presentes, das benesses, dada por B a A, que o A tenha influenciado de qualquer modo favoravelmente ao B. Basta que ele possa fazê-lo em virtude do exercício de suas funções. E a conduta já se enquadra aqui nessa primeira situação. Pois bem, ainda aqui só destacando, tá, pessoal? Vantagem econômica direta ou indireta. Tranquilo. Vamos dizer... Opa. Que o empresário B, para não complicar muito a vida do nosso agente A, ele tenha pago a estadia, tenha pago o hotel, não do próprio A, o A também estava bem de grana. Ele pagou para a namorada do A. Perfeito. Essa situação, esse presente para a namorada do A, já faz com que o nosso nobre A se enquadre na hipótese inciso 1 do artigo 9º da lei. Pois bem, mas vamos dizer aqui de forma diferente, aqui é o C, que foi a namorada do A. Opa, desculpem aqui. Que não foi o nosso empresário B, e sim a sua namorada C, quem tem ofertado ao servidor A as passagens de hotéis. Pois bem, essa é a situação também acobertada pela nossa expressão indireta. Mas agora, pelo segundo indireto aqui do dispositivo. Depois eu vou ler e nós vamos ver como esse efetivamente é raciocínio. Então, digamos aqui, ó, que a namorada do empresário B ofertou ao A essas passagens e a estadia no hotel. Pois bem, se o A aceitar, a sua aceitação faz com que ele se enquadre a conduta como ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Então é isso que eu quero frisar para vocês, e aí eu vou ler de novo aqui, mas a síntese é essa aqui, ó, pessoal. É qualquer tipo de vantagem, direta ou indireta, por alguém que tem algum vínculo com uma pessoa cuja vida profissional, vamos assim dizer, possa ser atingida ou amparada pela ação ou omissão do agente público. Então, fechando para nós ir adiante, vamos ler de novo. É ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito o agente público receber para si, olhem só, ou para outrem, a namorada do nosso A, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação, ou presente de quem tem interesse direto ou indireto à namorada do empresário, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Tranquilo. Friso novamente, vale a pena ler e ler com calma, porque é a hipótese do artigo 9º que mais cai em prova. Vamos aqui para o inciso 2. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao de mercado. Então, bem tranquilo, né, pessoal? Acho que bem clara. Essa hipótese aqui é bem mais fácil da gente entender que é do inciso 1. Aqui o agente ele percebe qualquer tipo de vantagem econômica, seja direta ou indireta, para facilitar a aquisição, a permuta ou locação pelo poder público de um bem móvel ou imóvel
ou a contratação pelo poder público de serviços por um preço superior ao usualmente praticado no mercado. Seguindo aqui, vamos para a terceira, 3. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. Vamos assim dizer, a grosso modo, que aqui seria uma situação oposta do inciso 2. Aqui o agente público está percebendo uma vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar, olhem só, a alienação, a permuta, a locação de um bem integrante do patrimônio público, ou a prestação de um serviço por parte do poder público. E é por isso que a lei fala aqui preço inferior ao do mercado, ou seja, onde está recebendo alguma vantagem econômica de qualquer espécie, direta ou indireta, para alienar, para transferir algum bem público ou para que o poder público preste um serviço por um preço inferior ao usualmente produzido pelo mercado. Vocês cuidem, tá, pessoal? Estou frisando, tá? Porque às vezes as bancas, e tem uma questão no nosso material que tem isso, elas simplesmente pegam, transcrevem esse inciso 3, tiram o inferior e botam o superior. Eles invertem. Ou pegam o inciso 2, é uma frescura isso, se tu ler rápido tu erra. Transcreve o inciso 2 e troca a expressão superior por inferior. Aí está na cara que a assertiva está errada, né? Ou não está errada? Vejam só, pensando aqui, se o agente percebe uma vantagem econômica para que o poder público, por exemplo, adquira um bem e venha se comprovar que o agente público percebeu a vantagem, mas que no fim das contas o valor foi inferior ao de mercado, será que isso aí é um ato de improbidade administrativa? Até pode ser. Mas se o preço for inferior ao de mercado, não é essa conduta que se refere o inciso 2 do artigo 9º. Se for o caso, vai haver enquadramento aonde? Vai haver enquadramento no próprio conceito geral do caput do artigo. Seguindo aqui, então, friso no inciso 2, em que o poder público está adquirindo preço superior. No inciso 3, que é o poder público que está prestando serviço ou alienando bem, a conduta se configura quando o preço é inferior. Vamos lá, pessoal. Inciso 4, uma hipótese muito comum, infelizmente, na realidade administrativa. Utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, deixa eu destacar aqui, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Acho que está bem definido, então, também essa hipótese do artigo 4º, é muito comum. Então, por exemplo, se um chefe de uma repartição, ele pega 2 agentes sujeitos ao seu poder hierárquico e pede que esses 2 servidores, por exemplo, em vez de exercerem ordinariamente suas funções, exerçam alguma atividade particular para ele, está na cara que isso é um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. O segundo exemplo, vamos pensar aqui, que esse chefe de repartição está fazendo, um agente municipal, ele está fazendo uma reforma na sua casa. E aí está precisando de umas 2 betoneiras, alguns utensílios e equipamentos de construção. E no fim de semana ele pega emprestados essas máquinas, esses equipamentos. Usa sábado e domingo, depois devolve. Isso aí é um ato de improbidade, sem dúvida, cuja conduta, é um ato de improbidade, enquadrado como ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Então, usar, pessoal, de qualquer modo, em obra ou serviço particular, bens integrantes do domínio público ou o serviço de agentes públicos. É a isso que se refere o inciso 4º do artigo 9º. Pessoal, paramos aqui, voltamos na próxima aula, dando sequência aqui ao dispositivo. Obrigado a todos e até lá.